Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um Direito com Lideranças, recebendo hoje a empresária Valéria Foz, né? Esposa do nosso amigo Ilcinho Foz, né? Conterrâneo aqui de Votuporanga, né? E que fez a sua vida profissional toda em São Paulo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. A Valéria, ela é administradora, né? E eu já vou começar colocando para você aqui que o objetivo desse programa é a informalidade, Que né? bom. Nós não usamos aqui o juridiquês para que todos possam entender as terminologias usadas, né? E já vou direto na pergunta. Na tua atividade, no teu dia a dia, quais são as dificuldades que você enfrenta com a legislação? O que mais lhe atrapalha ou o que mais, vamos dizer assim, te segura na sua atividade como empresária, falando em legislação, né, tanto individual como em conjunto de legislação? Na verdade, eu não me sinto. Eu não vejo nada assim que possa me deixar sem evoluir. É claro que a legislação ela, ela existe, nós temos que seguir. O que mais me atrapalha sempre é o RH, né? As leis trabalhistas e de forma geral. E não vejo assim alguma coisa que eu não possa ir para frente. Impostos são terríveis, é muito complicado, né? Porque nós temos que repassar. Quando você repassa, é complicado. O imposto vem de uma maneira muito violenta. Então, se há alguma coisa que nos atrapalha, são os impostos e as leis trabalhistas. Eu acho que a legislação trabalhista ela pega na veia de toda atividade, né? Principalmente a atividade empresarial. Por quê? Primeiro é um conjunto de regras das mais enormes possíveis e que atribui ao empresário uma gama de obrigações, né? E eu costumo dizer o seguinte: o empregado só tem obrigações, aliás, o empregador só tem obrigações e o empregado só tem direito. Exatamente. Né? Nos termos da legislação, e a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente. Tem os dois lados da moeda. Mas vou te fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Se a legislação trabalhista fosse um pouco diferente, mais flexível do ponto de vista até dos custos, né, que acarreta ao empresário, quantos empregos você acha que estaria oferecendo a mais do que oferece hoje? Eu ofereço hoje 70 empregos diretos, né? Tem outros terceirizados e tudo isso. Eu chego assim, entre os terceirizados, escritórios que trabalham conosco, inclusive advogado e tal, há uns 120 empregos. Eu estaria com mais de 250, com certeza. Então, é a legislação trabalhista atravancando a economia. Atravancando a economia. Né? Porque se no teu caso é assim, a gente pode ter a certeza que em vários outros segmentos é assim também. É assim também. É assim, né? Também. E da mesma forma são os impostos? Você encara dessa forma? Com certeza. Com certeza. Os impostos, eles são altíssimos e isso reflete no meu hóspede, reflete no bolso do meu hóspede, reflete no crescimento do hotel, com certeza. Os impostos são cruéis. E também é uma coisa que em toda atividade... E agora com essa reforma tributária...
vamos nós de novo, né, lutar, porque já está aí a discussão do quanto que vai aumentar de imposto em cada atividade, né? Pois é. A própria prestação de serviço deve sofrer um aumento significativo na carga tributária. Com certeza. Né? Então, eu tive até em Goiânia essa semana, a OAB estava fazendo um movimento lá com mais 40 entidades representativas de outras categorias, com a presença de governador, né, deputados e tudo, para tentar articular alguma coisa em relação a esse aumento tributário, né, de aumento de carga tributária na reforma, para ver se consegue negociar com o Congresso, especialmente com o Senado, alguma redução nesse sentido. Vamos esperar que... Seria fundamental, porque eu acho que muitas empresas não vão conseguir seguir. Exatamente. Vamos torcer que esse movimento se expanda para todo o Brasil, né? E que consiga sensibilizar os nossos senadores a fazer algumas mudanças que ajudem o empresariado, né? Porque muitas vezes o que a gente escuta até em tom de brincadeira, né, Vanessa? Você também deve escutar isso, é o seguinte: se o político não atrapalhar, ele já está ajudando, né? Então, essa é uma forma, é o seguinte: se ele não atrapalhar, não jogar mais imposto, já está de bom tamanho para o pessoal continuar trabalhando e continuar gerando emprego. Certamente. E aí dependeremos do turista para que valorize nosso país, né? Porque Exatamente. Nós vivemos do turismo e nós não vemos valorização nenhuma do turismo, exceto o Rio de Janeiro, o Nordeste, alguns lugares, mas para a nossa região e outras regiões, nós não temos ajuda nenhuma governamental. Nós tivemos próximos de nos transformar em município de interesse turístico, né? Que viria uma renda, uma verba extra que poderia ajudar a prefeitura a implantar algumas coisas, mas ainda não chegamos a esse benefício, vamos dizer assim. Pois né? Mas ele tem que ser muito bem direcionado, porque eu estou em Cardoso e eu faço parte do Maravilhas do Rio Grande, e a gente vê assim que muitas das cidades elas acabam recebendo verbas, e essas verbas não são distribuídas para o turismo. Então, também faço parte do Contur, onde a gente briga terrivelmente para que as verbas sejam do turismo, porque elas acabam vindo para o turismo e muitas vezes não é bem assim que acontece. Mas mais uma questão cultural do nosso país, Exatamente. né? E isso não acontece só com verba do turismo, isso acontece com a verba da saúde. Nós tivemos aí recentemente a pandemia da Covid. Pois é. E presenciamos aí quantos e quantos bilhões desviados da saúde para outros mecanismos, né? Um crime, vamos dizer assim. E a gente só lamenta, né? Só lamenta. Bom, e o que você pensa que poderia acontecer na legislação para poder melhorar essa situação? Olha, nós teríamos que equilibrar um pouco, né? Dividir as cargas de cada um, do empregador e do funcionário. Aí eu acho que entra a educação também, porque a gente vê muito que as pessoas veem a empresa como forma de sugar alguma coisa. Né? E não é bem assim. Se tivéssemos uma consciência maior, uma educação maior, que elevasse a cultura do ser humano, principalmente aqui do Brasil, a gente veria um crescimento muito maior, porque seríamos todos lutando pelo mesmo destino. E não é bem assim que acontece. Quer dizer, mais uma falha governamental. O imposto, ele teria que
tem que abaixar esse imposto. Nós temos condição de pagar o que se paga. Não temos condição. Nós teríamos que ter aqui a política do ganha-ganha, né? Exatamente. Ou seja, ganha-se o empresário, ganha-se o governo. Ganha o funcionário. Ganha o funcionário. E um outro aspecto que me veio agora à memória, a gente está falando de funcionário como, vamos dizer assim, como uma, entre aspas, como uma situação que atrapalha, né? E que a gente sabe que não é bem assim. Nem todos são. Não, nem todos. Alguns ajudam muito, né? É um ou outro que causa um tipo de problema e tal. Não é um ou outro. São muitos e eu vejo assim, em todo o setor empresarial, a maioria, a queixa é a mesma. Claro que nós temos ali 30% dos funcionários que vestem a camisa, que fazem, que querem que a empresa cresça, mas, por outro lado, a gente luta bravamente por uma falta de cultura. Eu já estou dizendo mais além, eu estou dizendo que é um ou outro que acaba chegando à Justiça do Trabalho para tentar tirar uma vantagem que a maioria das vezes é indevida. Com certeza. Né? A gente vê aí ajuizamento de ações trabalhistas extremamente abusivas, vamos dizer assim. Quando você recebe uma cartinha dessa, você pode ter certeza que você está olhando um abuso. Agora tem uma outra situação também que não menos prejudicial, mas também dependemos né? Toda atividade depende do cliente, né? Do consumidor. Sim. Né? Mas existe hoje uma cultura no nosso país até o próprio código já vem com o nome de Código de Defesa do Consumidor. Sim. E quando na verdade ele veio para regulamentar uma relação e deixar as partes em situações equânimes, né? Na relação de fornecedor e consumidor. Né? E na realidade hoje o que a gente mais escuta o consumidor tem direitos, o consumidor tem direitos, o consumidor tem direitos, e muitas vezes o consumidor acaba acreditando em determinadas situações e busca pseudos direitos que ele não tem. Exatamente. Né? Criando enormes transtornos nas empresas, né? E para chegar ao final, a justiça decretar que ele não tem ou não tinha direito àquela situação. Então, essa é aquilo que você falou, essa educação, né, que o brasileiro deveria ter, nesse ponto também eu não vejo. O que você pensa a esse respeito? Mas é isso que quando o senhor começou a falar, isso que me vem. É a mesma falta de compreensão do funcionário. Ele tem muitos direitos, é dado para ele muitos direitos e muitos deveres para nós. Mas por falta de cultura. E para o consumidor também. É pura falta de cultura, porque tudo hoje vou colocar na mídia, vou colocar no TripAdvisor, vou colocar não sei onde. Então, existe uma ameaça, inclusive, do consumidor em relação ao prestador de serviço. Normalmente decorrente de uma falta de informação, né? Decorrente de uma falta de informação, exatamente. Ele primeiro precisa entender o lugar que ele está indo. O que ele está adquirindo, o que ele está pagando, né? Porque às vezes a pessoa acha que está pagando um bem de luxo, não estou falando da minha empresa, um bem de luxo, quando não é um bem de luxo. Um bem de luxo, ele tem a obrigação de estar ali prestando, devolvendo, cuidando, fazendo valer todas aqueles itens que é recorrente do negócio dele. Agora, a pessoa quer comprar um bem de luxo no camelô e quer reclamar. É mais ou menos isso. Não é? Sabe? Porque está escrito Louis Vuitton aqui, ele acha que ele tem o direito da Louis Vuitton. Muito pelo contrário, está praticando um crime. Isso me faz lembrar uma historinha aqui, bem rapidinho.
que na época do GPS, eu comprei um GPS na Xing Ling da Paulista, lá na esquina com a Pamplona, né? E eu cheguei ali do lado, tinha vamos dizer assim, um brasileiro comprando um GPS e questionando o vendedor, que normalmente é chinês, né? Ou pelo menos descendente disso. Você não tem uma marca mais conhecida, um negócio... Mas que marca você quer? O japonês tem todas perguntava. essas. Que marca você quer? Ah, pode ser um CCE, um Sony. O cara virou para trás assim, pegou a etiquetinha do Sony e pregou. Agora é Sony, pode levar. É isso. Então é mais ou menos essa a impressão que o consumidor tem, né? É mais ou menos essa. E o que dá um prejuízo inúmero para as empresas, para o país. Principalmente para as empresas sérias, né? Sim. Pro tribunal, quantos e quantos processos ali bobos que estão empatando processos importantes. Com certeza. Não é? É realmente um prejuízo, é uma falta de cultura. Nós acabamos de vir da Europa agora, você vê assim, é outro mundo. É outro mundo, porque as pessoas, elas cumprem, elas são responsáveis, elas fazem o que tem que fazer, você não precisa ficar lá falando, não sei o que, não, ele se propôs a fazer, ele faz, ele entrega. E as entregas são maravilhosas. Aqui, para você ter uma entrega maravilhosa, você se mata. Hoje mesmo estou aqui, mas está tendo treinamento no hotel. E é assim, diariamente, treinamento, mesmo assim... A dificuldade é enorme. A dificuldade é enorme. Até a dificuldade para registrar, às vezes, um funcionário. Porque ele não quer ser registrado. Está recebendo seguro-desemprego. Está recebendo seguro-desemprego, tem lá as vantagens dele, está recebendo a Bolsa Família. Ele não quer ser registrado por nada desse mundo. Mas fica com ele. Porque ele vai querer mais uma bolsinha tua. Então, e outra coisa que me fez lembrar agora é a questão do PCD, né? Das pessoas com deficiência. Pois é. Que recebem também um auxílio governamental. As empresas têm uma obrigação legal de cumprir uma cota, né? De preencher uma cota com essas pessoas, como empregado. E essas pessoas não querem trabalhar registrada. Por quê? Porque se ela for registrada, ela perde os outros benefícios. Perde outro benefício, que às vezes é até maior do que o salário dela. Com certeza. Então, a grande maioria das empresas, às vezes, sofrem até autuações dos órgãos governamentais porque não conseguem preencher as vagas por conta de uma deficiência do próprio sistema. Sim. Né? Sim, e infelizmente, né? Porque... como é que você tem um funcionário e não faz o registro dele, não faz... Quer dizer, ele obriga a empresa? Não pode? Esse funcionário deveria ser, na minha opinião, o primeiro a querer estar ali, a se integrar no meio para poder, né? Vamos dizer assim, acabar com, ou diminuir pelo menos o preconceito que existe em relação a essas pessoas. Pois é. Né? E a gente fica aí nessa lenga-lenga de vai, não vai, e já há anos e anos a gente escuta a mesma coisa. Anos e anos. Como é que você lida com um funcionário lá? Vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar melhor a minha pergunta. Você abre exceções, né? É lógico que todo mundo, alguma exceção tem que abrir, mas há uma política de privilegiar, não é essa a palavra, mas de beneficiar o empregado. Em que sentido? No sentido de ajudar realmente. Não estou falando de privilégio indevido, não. Estou falando no sentido de... Você está falando de treinamento agora há pouco. Isso já é um indício de que a empresa investe no empregado. Sim. Eu estou falando de outros tipos de investimento, como por exemplo, o empregado está com um problema familiar, a tua empresa auxilia naquilo, tem um assistente social que pode, ou uma pessoa responsável ali? Eu tenho RH. E a empresa não... isso é uma coisa que eu falo sempre para eles.
Na minha empresa, eles têm certeza que eles estão seguros. Primeiro, que a gente está totalmente regular. Segundo, que a gente está seguindo assim, todas as normas de ESG, de fundamentos ecológicos, entre outros. E terceiro, que se a gente realmente vê que uma pessoa tem dificuldade, o hotel nunca deixou de cumprir. Eu tenho pessoas que recebem lá a cesta básica até hoje porque não conseguiu se aposentar, porque não consegue por algum motivo. Tenho uma cozinheira que está tentando se aposentar, a gente está achando que ela... eu preciso ir atrás disso, porque a gente está achando que ela está sendo enganada, enfim. Ela fala, já me aposentei, mas não se aposentou. Então, todo esse caminho a gente oferece. Além de saúde, que nós tem o postinho lá de Cardoso, então a gente, de São João do Marinheiro, então a gente dá toda assistência. Se eu tive, lá a gente tem incrível, muita depressão. É incrível como tenho problema de depressão. Então, tenho conseguido... Está no Brasil inteiro, né? Nossa, um no horror. mundo inteiro. Horror. Então, tenho conseguido, junto à promotoria, junto à saúde, tudo que a gente puder conseguir, eu me disponho e faço. Temos também autistas, filhos com autismo, e muitos hóspedes com filhos com autismo. Nunca vi um grau tão grande. Então, toda essa assistência, eu acabo que interfiro e na verdade, tenho sucesso. Vacinação, exames, mesmo... muitas vezes a gente faz um mutirão no postinho, levamos esses médicos para lá. Então, eu tenho um salão grande, a gente vai o psicólogo, o cardiologista, o clínico geral, o ginecologista. Então, a gente dá esse apoio todo, que não é nem governamental e nem de maneira alguma, né? É uma coisa que o hotel busca e faz, porque a carência é absurda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É lógico que nenhuma empresa presta esse tipo de auxílio esperando um retorno do funcionário. Claro. Né? Mas vem a pergunta, e o retorno do funcionário, qual é? Quando ele recebe um benefício disso? Ele reconhece esse auxílio? Não, ele parte como se fosse mais uma obrigação da empresa. Como na pandemia, eu tive muitas decepções. Porque na pandemia aconteceu como aconteceu, né? E a gente esperava que tudo fosse abrir daí 2 meses, não abriu, daí 15 dias, não abriu, daí 1 mês, não abriu. Eu falei, bom, eu vou dispensar aqueles que não me servem e segurar aqueles que me servem. Eu fiquei 9 meses fechada e banquei muitos desses funcionários. E banquei e me arrependo profundamente, porque pouquíssimos deram valor. Muitos deles ficaram pendurados no postinho, sabe? Sempre assim, nunca tiveram tanta Covid. Estou com Covid, ou suspeita de Covid. Suspeita de Covid, 14 dias em casa. Daí voltava daí 3 dias, a suspeita de Covid. E aí eu não podia mandar embora mais, né? Então foi um arrependimento aí assim. Quando terrível. Não era ele, era a esposa. Ou a filha que morava com ele, que estava com suspeita de Covid, todo mundo na casa tinha que ficar em casa. Então, veja, numa situação desta, de onde todo mundo deveria ter uma ajuda mútua, não, tiraram proveito próprio. Né? E numa situação econômica que todas as empresas hoje procuram estar mais enxutas possíveis, até para poder sobreviver, né? Exatamente. Eu fiquei 9 meses fechado, sem um hóspede. Fechado. E sustentando essas pessoas durante todo esse tempo. Quer dizer, quando eu pude, não ficaram mais, né? Valéria, nós estamos chegando já ao final do nosso encontro, que é
relativamente curto, Muito curto. 30 minutos só. Nós já estamos estudando a ampliar esse espaço. Mas eu queria deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Já quero aproveitar aqui a tua presença, mandar um abraço para o Wilson, que se você seja... Ele queria vir junto. Eu falei, não vai, porque ele me intimida. E ele ficaria ali dando palpite. A gente colocaria ele lá fora, não fica, ele ia ficar aqui dando palpite. Mas transmita um abraço para ele, que faz tempo que eu não o vejo. Tá? Nós viemos ouvindo os seus podcasts, ele ficou bem contente. Então tá bom. E fala para mim que eu estou esperando ele aqui para uma visita para tomar um café. Com certeza. E fica agora você com as suas considerações. Bom, eu agradeço, parabenizo, porque é uma atitude, eu acho que bem atual, né? E agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. E convido a todos, principalmente vocês, a conhecer meu hotel. Ok. Nós é que agradecemos a sua presença, as suas experiências, né, para os nossos clientes, para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, né? Elas acho que são bastante válidas, porque todos nós temos basicamente os mesmos problemas na atividade. E os mesmos interesses, né? E os mesmos interesses. Então, o objetivo desse programa é exatamente mostrar como cada um lida com os problemas que todos nós temos, né? E ao mesmo tempo poder tirar proveito dessas informações para o seu negócio, para a sua atividade. Sem dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e em breve aí nós podemos ter um novo encontro, quem sabe no espaço maior. Maior, muito pouco. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado e por hoje é só. Tá ótimo.